Boa noite a todos. Neste momento vamos nos recolher, vamos sentando confortavelmente nas cadeiras. Vamos aproveitar estes 30 minutos que são nossos, para o nosso refazimento espiritual, para um aprendizado, para uma reflexão. Com muito carinho, nós vamos cumprimentando os nossos mentores individuais, agradecendo a eles por toda a dedicação que eles têm por nós nessa caminhada evolutiva. Com muito carinho, cumprimentamos toda a cúpula desta casa espírita, todos os amigos espirituais que cuidam não só da casa, mas de cada um de nós também. Cumprimentamos a doce Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual, a mãe do querido Mestre Jesus, que nos recebe de braços abertos e transmite para nós esse imenso amor que ela tem por toda a humanidade. E te pedimos, Mãe querida, que por favor estenda o teu manto azul sobre a terra e retira tudo aquilo que está fazendo o ser humano sofrer. E leve as súplicas, os pedidos daqueles que sofrem até o teu Filho amado, o nosso querido Mestre Jesus, a quem nós também nos dirigimos e agradecemos, Mestre amado, por tudo que fez e por tudo que continua fazendo por todos nós aqui no planeta. Obrigado, Mestre, por todos os teus ensinamentos, por todos os teus exemplos, que nós, apesar de passados 2000 anos, ainda estamos tentando aprender e colocar em prática. E por favor, nos leve junto ao nosso Pai maior, o Pai da vida, esse Deus de infinito amor e bondade. Pai querido, diante de Ti nós nos colocamos espiritualmente de joelhos e Te agradecemos por termos acordado no dia de hoje, pela grande oportunidade de viver mais este dia. Obrigado, Senhor, por esta doutrina que tantos ensinamentos nos traz, pela grande oportunidade da reencarnação. E assim, agradecidos, nós pedimos permissão para iniciar o Evangelho da noite, dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Rosângela, eu sou trabalhadora aqui da casa, trabalho numa outra casa também, sou expositora da Aliança Espírita. O tema do mês, relações sociais. E o tema do dia, simpatias e antipatias. Quem nunca encontrou uma pessoa na vida que depois de 5 minutos de conversa pensa assim: nossa, minha irmã de toda a vida, meu irmão de toda a vida, meu amigo de toda a vida, como é que eu não tinha encontrado com ele antes? Ou então aquela pessoa que a gente fala bom dia e imediatamente tem antipatia por ela. Se alguém perguntar para nós, mas por quê? Não sei. Não foi com a cara. A pessoa faz de tudo para agradar a gente e a gente faz de tudo para não ser agradada, porque realmente parece que as energias vão uma contra a outra. Então, o que a gente costuma dizer, meu santo não bate com dele, né? Com dele, com dela. E eu acho que isso é uma coisa muito comum que acontece, né? Mas as pessoas que nos são antipáticas são justamente aquelas que lá em vidas passadas nós já tivemos algum probleminha com elas e precisamos nos acertarmos nessa encarnação. Só que nosso espírito está em guarda, pensando, olha, não esquece, foi aquele, foi aquela, né? E a gente já fica em guarda, esperando que as coisas aconteçam novamente. E não é assim. As pessoas são colocadas no nosso caminho justamente para que a gente possa se acertar, que a gente possa, de uma forma até inconsciente, se perdoar. Porque às vezes não tem motivo para que a gente tenha antipatia pela pessoa, né? Ou que a pessoa, que a gente olha e fala, por quê? Não tem. Então a gente precisa, assim, a gente traz muitas coisas de vidas passadas, a gente já viveu muitas e muitas outras encarnações e a gente precisa tentar se acertar com todos aqueles que vão cruzando o nosso caminho nessa encarnação. Às vezes é muito difícil, né?
São pessoas que, a nosso ver, são arrogantes, querem se fazer de superior, ou então pessoas bajuladoras. Eu, por exemplo, não suporto, né? Pessoa que quer te agradar de todas as formas, você fala, mas é porque o nosso espírito está ali, de aviso, olha, toma cuidado. Mas o que a gente precisa fazer é se aproximar e tentar se acertar realmente com essa pessoa, conversar, ver. Às vezes a gente descobre que são pessoas por quem a gente vai ter uma afinidade tremenda. Eu vou contar uma história rapidinho para vocês que aconteceu comigo. Eu trabalhava numa instituição de ensino que tem várias escolas e teve uma exposição e um professor de uma outra escola veio trazer material para essa exposição. Eu não o conhecia, ele chegou para mim e falou assim, nem precisa colocar o resto do material em exposição, porque a minha escola já ganhou. Eu achei ele de uma prepotência horrível, né? Falei, credo, que cara prepotente. A escola dele ganhou, né, o prêmio pela exposição. E aí, então, ele veio se gabar, né? Eu não disse que a gente ia ganhar, que não sei o que. Passado alguns anos, eu fui trabalhar em Brasília, encontrei com ele lá, que levou os alunos lá para um outro evento. E aí, como ele sabia que eu morava em Brasília, ele veio conversar comigo, porque ele precisava localizar uma pessoa que morava lá. A pessoa morava muito perto de onde eu morava. Nós estávamos indo de ônibus de um lugar a outro, ele sentou ao meu lado e veio conversando comigo, e eu tentando não conversar muito, né? E aí eu falei, olha, eu só não te levo até a casa dessas pessoas porque eu vou para outro lugar. Aí ele falou assim, eles trabalharam comigo no Banco do Brasil, aqui em Osasco, antes de eu vir para o Senai, e depois nós trabalhávamos na mesma casa espírita. Quando foi a mesma casa espírita? Aí eu falei assim, eles são espíritas? São, eles trabalham na Comunhão Espírita de Brasília, você conhece? Eu falei, eu estou indo para lá agora. Eu também frequento a casa, também trabalho na casa. Ele, então você conhece, é o fulano e a ciclana. Eles são responsáveis pela evangelização. Eu falei, pois é, eu estou indo para uma reunião com essas pessoas, né? E aí, lógico, a conversa fluiu de uma maneira muito mais tranquila. Ele ficou lá até terminar a minha reunião. Quando eu saí, ele tinha comprado um livro com dedicatória para mim. E resumindo, nós ficamos grandes amigos. Ele era uma pessoa excepcional. Infelizmente, eu perdi o contato com ele. Então, eu falo, daquela vez eu tive que me penitenciar, porque eu falei, por que eu tive essa... né? Por que eu achei ele tão arrogante naquele momento? Eu deveria ter falado para ele, pode ser que a sua escola ganhe. Ganhou, que legal que a sua escola ganhou. E não ter isso. Mas, naquele momento, eu tive essa antipatia por ele, né? E aí, então, eu passei a tomar um pouco mais de cuidado com as pessoas que eu conheço. Falei assim, olha, de repente, né, essa antipatia é só do primeiro momento e a gente precisa conhecer a pessoa melhor para depois poder ver o que vai acontecer. Tem aquelas que não tem jeito, né? O santo não bate de jeito nenhum, por mais que a gente faça, a gente não vai se acertar. E as pessoas que não são simpáticas? As pessoas que não são simpáticas são aquelas que já foram nossos amigos de vidas passadas e que nós reencontramos aqui, muitas vezes, até para ajudar na nossa caminhada evolutiva. São aquelas pessoas que realmente a gente leva como amigo para toda a vida e às vezes até como parente, né? Porque a gente passa a ser tão amigo, tão chegado, que passam a ser como nossos parentes. São aquelas pessoas que já foram nossos afins em outra encarnação, outras encarnações, né? E que aí nós nos encontramos nessa para nos ajudarmos, porque provavelmente nós temos alguma coisa para um ajudar o outro, né? E como nós já somos mais afins, nós vamos conseguir essa caminhada. No livro O Consolador, escrito por Chico Xavier, através de Emmanuel, na pergunta 173 fala o seguinte: como devemos entender a simpatia e a antipatia? E Emmanuel responde: elas têm suas raízes profundas no espírito, na utilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um, e quase sempre de modo pretérito delituoso, em iguais circunstâncias.
Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia, que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. Então, realmente, nós trazemos isso de outras vidas e, como ele diz aqui, nós precisamos tentar nos aproximar o máximo possível para que a gente tenha realmente um envolvimento fraterno com essas pessoas. Eu só tenho um filho, mas eu pergunto a quem tem mais de um. Existe filho predileto? As mães juram que não, mas claro que existe. Porque tem aqueles que vêm precisando mais da nossa ajuda. E são aqueles a quem nós nos dedicamos mais. São aqueles que vieram nos ajudar na nossa trajetória evolutiva. São aqueles que a gente tem mais afinidade. São os que a gente precisa mais ajudar, são aqueles que a gente não tem muita afinidade, mas que a gente sabe que eles precisam da gente. Então é aquele que a gente dá mais atenção, que a gente acompanha mais, né? E aí a gente ouve do outro filho, né? Mas você gosta mais dele do que de mim. Não é bem isso. Ele precisa mais. Ele tem uma tendência que eu sei que eu preciso apartar melhor. Pais que têm muitos filhos, muitas vezes os mais novos não estavam nem no projeto reencarnatório do casal. Mas, quando a gente dá chance, os filhos vêm porque são muitos espíritos que precisam reencarnar. E aí a gente ouve umas histórias assim. Faz 10 anos que eu não vejo meu filho. Como assim? 10 anos que eu não vejo o filho? Ele se mudou para longe, a gente perdeu o contato. Mas não parece assim que essa pessoa tem um sentimento muito forte por isso. E o filho da mesma forma. Preciso ir lá visitar meu pai, visitar minha mãe. Eles não tinham uma ligação muito grande. Os pais precisavam, sim, receber aquele filho. Lógico que aquele filho precisava de pais para reencarnar, né? Porque senão não tinha como. Mas ele não precisa mais ter essa ligação da vida toda. Tem filhos que precisam dessa ligação. Os pais morrem e os filhos estão quase morrendo junto, né? Porque acham que não vão ser ninguém sem os filhos. E isso quando você vê, a pessoa tem 70, 75 anos, estão super ligados aos pais. Hoje eu vi uma história muito interessante na televisão, né? Vi só a chamada. Uma mãe entrou na justiça para colocar 2 filhos para fora de casa. Um de 40 e outro de 42 anos. E ela ganhou. E aí eu falei assim, ela deve ter cansado de cuidar desses filhos, né? E virou e falou assim, olha, vão lá cuidar das suas vidas, né? Mas ela teve que entrar na justiça para conseguir isso, né? Então, eu fiquei admirada porque eu falei, nossa, ela entrou na justiça para pôr os filhos para fora de casa, e no final trazia um de 40 e outro de 42 anos. Eu falei, ela fez bem, eles precisam caminhar com as próprias pernas, né? Ela entendeu que não é aqui dentro deste ninho que eles vão fazer isso. Ela não tem antipatia por eles, ela tem talvez simpatia demais, né? Mas ela precisa fazer isso. E a gente também precisa de vez em quando tomar cuidado com esse excesso de simpatia que a gente tem pelas pessoas. Tem uma grande oradora espírita lá de Brasília, ela chama Maíse Braga. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar 1000 palestras dela. Mais uma vez eu assisti uma palestra dela e ela dizia, né, justamente falando de alma gêmea, simpatia, né? Então ela fala assim, não me venha com essa história de que você está casada há 10 anos, ela se refere muito às mulheres, e que aí você foi no shopping dar uma volta e deu de cara com a sua alma gêmea. E aí você quer largar o seu marido porque você achou a sua alma gêmea. Você nem conversou com ele, mas você trocou um olhar com ele e falou, é a minha alma gêmea. Ela fala, não existe isso, não vem não, porque não existe isso. Vocês podem ter sido almas afins em outra encarnação, que quando você olha nos olhos, você sente essa afinidade. Talvez se você parar, conversar com a pessoa, você vai ver que tem uma simpatia enorme. Ela falou, mas aquele com quem você está nesta encarnação é aquele que você tem que continuar na sua caminhada. Você precisa estar com ele, você precisa cuidar dos filhos junto com ele, você precisa continuar a sua caminhada. A doutrina espírita não condena o divórcio, principalmente
se um dos dois é colocado em risco de vida. Mas às vezes o compromisso acaba. Os filhos estão crescidos, não tem mais um grande compromisso, então sim, pode haver sim o divórcio. O que não está muito certo é a gente ficar trocando, né? Ah, não deu certo com esse, vou tentar com o outro, né? Até achar a minha alma gêmea. Aliás, a doutrina espírita diz que não existe alma gêmea, né? Porque normalmente nós reencarnamos com aquelas pessoas a quem nós temos dívidas a resgatar juntos. E aí então é a família toda. É o marido, é a esposa, são os filhos, são todos aqueles com quem a gente precisa estar junto, dentro do mesmo lar, procurando a melhor harmonia, porque nós precisamos todos evoluir. Nós precisamos todos estar juntos para isso. Então também não adianta falar assim, moramos na mesma casa, metade da casa é minha, metade da casa é dele, e aí nós nem nos cruzamos dentro de casa, nem nos falamos. Então você não está resgatando nada, porque está cada um num canto e não está havendo um resgate entre as pessoas, né? Eu vou contar um outro caso aqui, minha irmã sabe quem é. Uma moça trabalhava numa empresa, ela foi assistir uma palestra, que veio uma pessoa de fora dar a palestra. O cara falou 5 minutos, ela levantou e foi embora. E que aí depois uma colega falou para ela, por que você foi embora e não assistiu a palestra? A palestra dele foi ótima. Ela falou, porque não ia prestar eu assistir aquela palestra. Eu não sei, esse cara tem alguma coisa que me incomodou muito e não ia prestar. Passados 2 anos, ela encontrou com ele, ela trocou de empresa de trabalho e encontrou com ele, né? E eles são casados há pelo menos 40 anos, o Anderson e a Lilian. E aí, são as pessoas mais diferentes que eu conheço neste mundo. Ele é hiperfalante, ela é totalmente quieta na dela. E aí então ela fala, eu entendi, porque ela é espírita, ela falou assim, eu entendi naquele primeiro momento o que tinha acontecido. Ela falou assim, eu sabia que eu naquele momento, ela falou, o meu espírito sabia que eu ia ter que eu tinha um caminho para caminhar com ele, mas que ainda não era naquele momento. Ela falou, talvez se eu tivesse ficado lá e assistido a palestra toda, eu teria achado ele muito chato, teria ido embora e nem teria dado mais oportunidade da gente se conhecer melhor, né? Então, são essas coisas, né? Às vezes a gente tem esses encontros que a gente fala, será, não será, né? Mas aí a gente descobre que sim, que a gente pode, de boa vontade da nossa parte, ter um bom contato com essa pessoa. Nem sempre a gente precisa, né? Aquela história de abre a porta da casa, oferece um cafezinho, convida para almoçar, mas a gente pode ter um bom relacionamento com a pessoa sem a gente precisar ter esse apego, porque às vezes isso vem com a amizade. A gente precisa dessa amizade para poder ter aprender a ter essa afinidade. Como eu falei, tem amigos que a gente encontra, pessoas que a gente encontra e fala, minha irmã de outra encarnação, não é possível. Meu irmão de outra encarnação, né? E às vezes a gente até descobre mesmo que tem algumas coisas que nos ligam, né? Eu tenho uma amiga que foi assim, foi simpatia à primeira vista. Depois nós descobrimos que os nossos bisavós vieram da mesma cidade da Itália, então que talvez lá eles se conheceram, né? Porque a cidade era muito pequenininha, e aí a gente trouxe para cá e falou para ela, vai saber se a gente já não viveu juntas lá também, né? E a gente trouxe para cá essa amizade. São aquelas pessoas que a gente fica às vezes 10 anos sem ter contato, mas que quando a gente encontra, é como se tivesse encontrado ontem, né? A gente tem prazer em estar com as pessoas. E aquelas por quem a gente tem antipatia, a gente precisa muito trabalhar essa antipatia. Primeira coisa, avalia o porquê da antipatia. Porque às vezes a pessoa se apresenta para a gente de uma forma, a gente olha e fala assim, ele é arrogante, ele é metido, ela é snob, ela quer se mostrar, ele quer se mostrar, né? E não é nada disso, de uma maneira que a gente viu a pessoa dessa forma. E a gente pode sim se aproximar e muitas vezes ganhar grandes amigos com isso. Aprender com essas pessoas. Porque, como diz aqui Emmanuel, né? Nós temos que construir essa legítima fraternidade. Nós temos que estar juntos, estar
curtindo essa fraternidade. Lógico, tem aquelas pessoas que até quando a gente é amigo, a gente briga feio, vai cada um para um lado, não quer mais saber, né? Passa os anos, a gente volta a amizade com a pessoa, mas a gente tem sempre que fazer essa avaliação. Quanto vale a pena a gente estar distante? Quantos bons momentos a gente já passou? Tem um livro de André Luiz, eu sou péssima para guardar nomes, tá? E como nós lemos muitos ultimamente, mas eu acho que é no Missionários da Luz. O espírito está se preparando para reencarnar. Mas ele sabe que quem vai ser o pai dele, um matou o outro em outra encarnação. E o grande medo dele é que o espírito do pai sinta isso e o rejeite. Tanto que quando ele está no quarto para fazer todo o trabalho da fecundação, ele fica realmente numa dúvida muito grande, e o pai, quando o vê, né, em espírito, também fica muito assustado. E fica como? Ele vai ser meu filho? De jeito nenhum. E o filho não, ele não vai me aceitar. Então tem que ser feito todo um trabalho espiritual, toda uma conversa com os espíritos, né? O desencarnado e o que está encarnado, quando sai do corpo, no momento que a gente dorme, né? Para poder então convencê-los de que sim, era preciso que eles viessem como pai e filho. Eles precisavam resgatar essa dívida que um tinha com o outro, né? E o pai tinha que eliminar essa aversão que tinha desse filho que na realidade, numa outra vida, tinha sido seu assassino, né? Mas eles estavam ali para resgatar essa vida. Então, tem aquela historinha da moça que odiava a sogra, e aí, essa foi a Ana que contou. E aí, então, ela vai procurar uma feiticeira e pede para a feiticeira fazer uma poção para que ela matasse a sogra, porque ela não suportava mais a sogra. A feiticeira fala para ela: eu vou preparar, mas é o seguinte, nós vamos fazer isso de uma forma muito devagar, porque senão ela vai desconfiar ou alguém pode desconfiar. Então, você vai tentar da melhor forma possível se aproximar dela. Você vai levar o chá, você vai conversar, você vai agradá-la, né? Porque essa morte vai ser assim, muito devagar. Ela vai acontecer, mas vai ser devagar para que ninguém desconfie de nada. Aí a moça: eu topo porque eu não aguento mais, então vamos lá. E aí então a feiticeira deu para ela a poção, e todo dia ela ia na casa da sogra, fazia o chazinho, e a feiticeira falou para ela: prepare o chá na frente dela, veja ela tomar o chá, converse com ela, né? E aí foi passando 1, 2, 3 meses, ela voltou na feiticeira. Falou assim: olha, eu mudei de ideia, eu preciso mudar essa poção, eu não quero mais matar minha sogra. Nós nos tornamos grandes amigas, eu percebi que ela é uma pessoa maravilhosa. Eu é que tinha uma aversão. Eu dei ouvido a outras pessoas e vieram me contar histórias horrorosas sobre ela. E eu fiquei com a imagem daquela pessoa horrorosa. Toda vez que eu a encontrava, eu só pensava naquelas histórias que me contaram. Então agora eu quero desfazer a poção, por favor. E a feiticeira fala para ela: fique tranquilo, o chazinho, a poção que eu te dei era somente para acalmar o coração dela, para que ela ficasse calma, para que vocês pudessem conversar tranquilamente. Mas o que você precisava era exatamente isso: aprender a conhecer melhor essa pessoa, saber quem essa pessoa é. É assim mesmo a história, Ana? Né? Então, o que a gente precisa muitas vezes é isso: ter uma afinidade, né? Ter um contato maior com a pessoa para aprender quem a pessoa é realmente. Então aí a gente pode fazer realmente uma avaliação. Vale a pena? Não vale a pena. Tem pessoas que mesmo que a gente tenha que fazer uma caminhada junto, de repente a pessoa escolheu um outro caminho, que é totalmente diferente do nosso. E aí a gente não vai para o mesmo caminho, cair no mesmo precipício que ela. A gente vai procurar, vai tentar trazê-la para o nosso caminho, para que ela não caia no precipício. Mas se ela não quiser, cada um tem seu livre-arbítrio para escolher aquilo que
que ele fica melhor. Então, toda vez que a gente, daqui para frente, né, encontrar uma pessoa, não vamos nos levar pela primeira impressão, vamos deixar a conversa fluir, o contato ser maior, né? E aqueles que a gente encontrar e falar, encontrei a minha amiga de outra encarnação, aproveite aquele momento também, né? Porque a gente, eles estão juntos de nós, ou nós juntos na vida deles, para ajudá-los nessa caminhada evolutiva. Deus coloca essas pessoas no nosso caminho para nos auxiliar nessa passagem que às vezes fica um pouco difícil e a gente precisa de um ombro amigo, de um abraço, de um ouvido, né? Para que a gente possa continuar a nossa caminhada. Ok? Muito obrigada.